Hoje nós vamos ter um convidado que vai falar um pouco do turismo no México, em Niterói. Esse convidado é o Baldo Fernando. Ele é formado em Relações Internacionais e também é consultor de turismo. Então, Fernando, eu já quero te agradecer, tá? Por você ter aceitado o convite aqui do nosso Instagram, né? Enfim. E a gente queria ouvir um pouco de você, né? Algumas questões sobre sua experiência profissional, né? O seu trabalho na área de turismo, enfim. Conta um pouquinho sobre suas experiências. Oi, Camila, boa tarde. Bom, obrigado pelo convite. Bom, antes de começar, eu queria falar um pouquinho de etimologia maia, tá? De esse nome dessa cidade que ficou muito famosa no mundo turístico, que é Cancún. Cancún não é uma palavra hispânica, Cancún é uma palavra maia, tá? Significa ninho de serpentes. E, bom, aí para começar a falar um pouquinho da experiência que eu tenho no setor turismo, bom, eu comecei a estudar, bom, eu me formei em Relações Internacionais no ano 2009, na cidade de Monterrey, tá? Fica muito longe de Cancún. Então, aí eu decidi ir para Cancún para testar aí um pouquinho as questões turísticas. E o primeiro emprego que eu tive aqui foi muito simples, foi aí na recepção de um motel, tá? Era um motel bastante particular, um motel que eu gostava bastante. Era um motel onde o conceito principal era se desligar do mundo exterior. Eu gostava bastante porque aí que eu era recepcionista de hotel, eu não tinha um código de vestimenta, eu podia andar como eu quiser. Eu podia ficar sem sapatos, podia ficar sem chinelo, com chinelos, então era muito bom. Uma característica particular desse hotel, o conceito desse hotel, era que eles desligavam às 11 da noite, desligavam a energia elétrica, para que você tivesse essa experiência de ficar em contato com a natureza, tá? É muito interessante, Legal. então você pode olhar as estrelas muito bonitas aí. E, bom, aí eu gostaria de contar uma experiência que tive um pouco estranha. Um pouco estranha. Eu gostava muito na cabana, porque nesse hotel os quartos eram diferentes. Os quartos eram cabanas, com tetos como o teto que você está olhando aqui. Uhum. Eu gostava muito de abrir a janela para sentir o vento do mar, muito bem, para escutar o barulho do mar, também para dormir. Uma noite eu estava aí na cabana e a porta abriu muito forte. Eu deixei a porta fechada. Você tem que deixar a porta fechada, porque senão entrava nas iguanas, entrava em animais. Então, era assim. E, bom, eu lembro que a porta abriu muito forte, e, bom, eu fiquei assustado, então eu fechei a porta novamente, a porta se abriu novamente, então era uma experiência quase paranormal que estava assistindo, o que estava acontecendo, né? Uhum. Então, eu tinha aí um cérebro de coral, era um cérebro coral que me regalou um presente de uma turista australiana, e aí eu coloquei esse cérebro de coral na porta para que não tivesse movimento. Então, na manhã seguinte, eu contei essa história aí para um colega de origem maia, e aí foi a Uhum. primeira parte muito interessante que eu encontrei, porque ele me falou, ah, sim, são os saluches. E eu falei, oi? Os saluches? O que são os saluches? Ele disse, sim, os saluches aqui ficam. Para eles, os saluches é outra palavra maia que significa duende, tá? Ah, sim. Então, dentro das crenças deles, os saluches moram aí nos lugares naturais aí dessa cidade. Eu estava no povo de Tulum, Uhum. que é um sítio importante aqui da cultura maia. E então, na crença deles, os alunos moram lá. Essa era Uhum. muito com essa questão. Bom, aí durei trabalhando muito pouco. Posteriormente, eu fui para Monterrey, voltei para Monterrey. Aí estive trabalhando no Conselho de Promoção Turística. Aí estava fazendo umas questões de promoção. Eram ligações, era um conceito de telemarketing, sabe?
Uhum. E o que eu fazia era fazer ligações para as agências de viagens de Canadá e dos Estados Unidos para fazer promoção dos eventos culturais do México. Aí, durante um tempo, posteriormente, eu comecei a trabalhar, comecei a trabalhar também para uma agência canadense que se chama Transat. E, bom, foi uma experiência totalmente diferente. Aí, Transat, uma aerolínea também, onde eu estava trabalhando aí na assistência administrativa. E, bom, era totalmente diferente. Eu gostei bastante dessa experiência também, de trabalhar com pessoas canadenses. Uma coisa bastante importante aqui do turismo aqui na região da Riviera Maya, é que o turismo é muito forte. Bom, o turismo que vem dos Estados Unidos e do Canadá é muito forte. Então, quando eu trabalhava aí com a agência canadense, no inverno, porque o inverno está apertando muito, no Canadá, com menos 20 graus, então essas pessoas chegam a Cancún para passar férias aqui em Cancún. E, bom, é uma coisa totalmente doida, é uma coisa impressionante, totalmente impressionante. Eu lembro, na temporada alta, dessa agência, somente chegavam 50 voos de Canadá por semana, só dessa agência, mas também tem outros operadores de Canadá, como Air Transat, como Sunwing, como Sunwing, como Air Canada. Então, o turismo é muito forte aqui mesmo. E aí, posteriormente, a última experiência turística que eu tive, que foi muito interessante para mim, foi com Destination Services, by Hotel Beds, que é turismo receptivo. Aí tive a oportunidade de trabalhar com umas agências turísticas da América Latina, como Viajes Falabella. Viajes Falabella é de Chile, de Peru, de Argentina, da Colômbia. E também com umas agências europeias, como Voyage Privé, da França, também. Mas, em termos gerais, essa é a experiência que eu tenho aqui na questão turística de Cancún. Não, e que é bastante, né? São anos e anos, né? Bom, eu vou aqui continuar, né? E aí eu queria saber um pouquinho sobre o turismo de Cancún, né? Você pode contar suas experiências aí. O turismo é bem interessante. Geralmente as pessoas, quando chegam para Cancún, elas somente acham na praia. Mas Cancún é uma terra maravilhosa, onde aconteceram um monte de coisas bastante interessantes pela história. Uma delas é a cultura. Essa terra onde eu estou morando, anteriormente era terra maia, então por isso a gente tem muitos sítios arqueológicos da cultura maia aqui, como Chichén Itzá, que é maravilhoso do mundo, como Tulum, como Cobá, muitos sítios arqueológicos. Então, isso é uma coisa bastante interessante que tem esse destino turístico. Também outra coisa interessante que tem, muitos anos atrás, milhões de anos atrás, foi que aqui aconteceu, bom, aqui caiu um meteorito, esse famoso meteorito que acabou com a época dos dinossauros, caiu aqui, bem pertinho de Cancún, caiu aqui no México. Então, isso fez muitas mudanças na Terra, por isso a gente aqui não tem montanhas. Mas, como esse meteorito caiu aqui, fez transformações na Terra. Então, a gente tem um monte de coisas de rios subterrâneos, de cavernas, que agora faz parte do patrimônio turístico aqui de Cancún. Então, quando você visita Cancún, você não somente está visitando uma praia bonita do Caribe mexicano, você também tem a oportunidade de fazer um turismo da cultura maia, um turismo também da natureza, muito interessante para fazer mergulho, nos cenotes, cavernas bastante impressionantes. E, bom, também tem coisas temáticas, como parque temático. Então, é bastante completo o turismo aqui que você pode conhecer nesta área de Cancún. Ah, bem interessante. E também você já comentou uma vez sobre a questão de Acapulco e Cancún. Você pode contar um pouquinho para a gente essas questões que você falou em relação ao tempo de Cancún? Sim. Eu acho que Cancún é um objeto de estudo muito interessante para todas as pessoas que estão estudando turismo, porque Cancún é um sucesso total, é um sucesso impressionante. Cancún tem só 50 anos de ser feito. Antes de 50 anos não existia. O que existia era Acapulco. Por isso, por exemplo, quando você está assistindo Chaves, que é um seriado muito famoso no Brasil, o Chaves,
conhecer Acapulco, porque nessa época Acapulco era o lugar mais importante do México, era o lugar onde toda pessoa queria passar férias, toda pessoa queria tirar férias. Mas depois o governo pensou em fazer um novo Acapulco, e esse novo Acapulco é Cancún. Por isso Chávez nunca falou de Cancún, porque nessa época Cancún não tinha importância. Aí o que o governo fez, o governo começou a regalar, começou a para todos os mexicanos que quiseram morar aí em Cancún. E bom, agora esses terrenos têm um valor impressionante, milhões de dólares. Mas assim, a história de Cancún, como começou Cancún, foi um projeto para fazer um novo Acapulco. Então a gente pode dizer finalmente que Acapulco é a cidade turística que fez do México essa potência turística mundial. Uhum. Sim. É interessante, né, para nós brasileiros, né, essa questão do Chaves, de Acapulco, da viagem, né, para a gente fica bem marcado, né, e aí essa questão de você trazendo também esse ponto de Acapulco, de Acapulco e de Cancún também é bem interessante, né, porque é uma informação que a gente, como você disse, porque na época do Chaves não existia Cancún, então a gente não tinha, né, então a nossa referência é Acapulco, né, em relação à infância, né, em relação à questão da série do Chaves. E eu queria saber se você também podia contar um pouquinho mais sobre as questões de valorização da cultura maia, né, que estão tendo, né, que está surgindo aí. Bom, o México, como você sabe, é um país que tem muita história pré-hispânica. Aqui a gente tem culturas indígenas e a mais famosa de todas é a cultura maia, também a cultura azteca. Mas atualmente, mas a cultura maia ainda vive e forma parte. Então, você pode encontrar ainda pessoas mexicanas que não falam espanhol, elas falam maia. Então, isso é muito importante. Aqui o governo de Cancún, da região turística, está fazendo esforços por não perder esse idioma e essa parte cultural que a gente tem da cultura maia. E, bom, que eu acho muito interessante também de conhecer. Os turistas ficam muito curiosos pela cultura maia, mas aqui o turismo de Cancún está bem segmentado. Geralmente, os turistas que visitam Cancún, geralmente os canadenses, os turistas dos Estados Unidos ficam em Cancún, essa cidade nova que se fez para curtir, para fazer spring break e tudo isso. Mas, se você vai mais fundo, você pode encontrar a cultura maia. Geralmente, os europeus gostam mais desse tipo de experiências turísticas. E, bom, é muito, muito importante para nós conservar esse patrimônio cultural da maia que a gente tem. Em geral, eu estava falando um pouquinho das tradições mexicanas, todo esse acervo no México, que bom, que faz parte de nós, faz parte da nossa cultura, e que também turisticamente falando, eu acho que por isso o México é potência turística, porque finalmente o turismo também é cultura. E eu acho atrativo. No ano 2018, mais ou menos, o México ficou na sexta posição dos países mais visitados do mundo. Só ficou detrás da França, a França que é o país mais visitado do mundo, da Espanha, da Itália, da China e dos Estados Unidos. Depois seguiu o México. E também o sucesso turístico do México depende totalmente da cultura mexicana. Então, eu também quero saber, assim, o Fernando, o que você recomenda, né, dentro quando uma pessoa vai de viagem para o México? Bom, uma coisa bastante boa, eu acho, do mexicano, que é muito parecido com o brasileiro, que são bem receptivos. Eu acho que quando você visita México, bom, se não sei o público de você, se já visitou México algum dia, é muito fácil ficar como em casa. Eu acho que o mexicano é muito receptivo tanto com o estrangeiro.
é um lugar que tem muita coisa nas questões culturais, questões de natureza, praias. Bom, logicamente, a maior parte das pessoas, a metade dos estrangeiros que visitam México, chegam aqui para a cidade de Cancún. Porque, bom, aqui é um monstro turístico. É impressionante o turismo que se tem aqui no Cancún. Por exemplo, no ano 2018, Cancún, só o aeroporto de Cancún recebeu mais ou menos 23 milhões de turistas. Só o aeroporto de Cancún, turistas em um ano. Então, isso quer dizer que Cancún está recebendo o mesmo número de turistas que recebe toda a Argentina, Brasil, Peru e Cuba juntos, só em uma cidade, só em um aeroporto. Então, bom, por isso o México é potência turística, tem mais de 40 visitantes por ano. E olha só, eu acho muito interessante, porque o México não tem uma fama muito boa. Quando se fala do México no exterior, muitas vezes se fala de delinquência, de problemas sociais, de muita coisa, mas ainda assim, dá para ser uma potência turística. Então, eu acho que é um país que vale a pena ser visitado. Se você tem essa intenção de visitar México, você pode fazer, e você pode fazer com diferentes poupanças. Tem turismo econômico, tem turismo de luxo, dá para todo tipo de pessoa que quiser visitar o México um dia. Então, fique à vontade de visitar aqui esse país tão maravilhoso que é o México. Ai, que bom. Sabe o que eu achei interessante ouvindo você falar? Você falou da questão da violência, né? Só que o que a gente recebe, talvez, o senso comum dentro do Brasil, em relação ao México, tem muito já desde do imaginário de uma certa geração, como a gente falou antes, que viu muito Chaves. A gente tem a questão dos rebeldes, das chiquititas, das novelas, a cultura que a gente consome. Então, eu acho que a gente olha o México de uma outra forma, né? De uma forma mais carinhosa, né? Pela forma como a gente recebe aqui, né? Tanto é que eu lembro de uma conversa que eu já tive com você, que eu perguntava, nossa, mas a forma de emoção, de demonstrar dos mexicanos é assim como as novelas, né? Lembra? Não sei se você lembra disso, porque era, nossa, Maria do Bairro, Maria Helena, Maria, né? Eu falei, gente, vocês são assim, né? Hoje a Netflix já mostra um pouco mais, um pouquinho das novelas parecidas como tem aqui. Mas aquelas novelas, como as novelas mexicanas, né, como nós vimos, eram bem interessantes, né, de você imaginar o México daquela forma, assim, né, pelo menos para uma determinada geração, né, aportuguesando. Concorda comigo 100%. Viu? A gente ama o México, entendeu? Então, assim, a gente, quando ouve falar do México, a gente já imagina os mariachis, a roupa tradicional, né? Todas as questões que você falou dos astecas e dos maias, né? No outro vídeo, que eu vou fazer o link com esse vídeo aqui também, não se perdeu, que você falou antes, eu já deixei gravado. Marimar, né? Portuguesando. Nossa, todas as Marias. Eu adorava todas as Marias. Não sei se a gente, né, viu, Fernando? Nós, como brasileiros, se der a oportunidade, a gente vai falar das Marias, do bairro Marimar, vai falar de Chaves. Eu não sei se vocês, como mexicanos, aguentam os brasileiros de tanto que a gente fala dessas questões, né? Que a gente gosta muito desse... muito dessa cultura, né? Muito interessante. Né? Enfim. Eu percebi isso. Eu tive a oportunidade de fazer uma viagem no Brasil. Eu conheci você lá no Brasil, em Niterói. E, bom, quando eu cheguei aí ao Brasil, foi uma coisa, uau, foi uma loucura. Eu nunca imaginei que um país tivesse tanto carinho, por exemplo, por um seriado bem particular que é o Chaves. Porque, bom, eu acho que Chaves já faz parte da cultura brasileira também. É tanto na cultura brasileira, porque todo brasileira que eu conheci, e quando eu falava México, automaticamente
me relacionavam com Chaves. Ah, Chaves, Chaves, Chaves. E, bom, aqui no México, o Chaves é também importante na cultura, mas eu acho que no Brasil é ainda mais forte, um pouquinho mais forte do que o México. Então, eu achei muito interessante tudo isso de que o brasileiro também consome muito entretenimento mexicano. As novelas, o seriado de Chaves, as músicas também. E aí, para falar das músicas, né? Porque às vezes as pessoas não têm a noção, né, em relação à música. Mas eu descobri, né, você me contando das músicas que são gravadas aqui, que a gente não sabe, a gente não tem a percepção que são músicas mexicanas, né? Né, portuguesão, Chaves e Chapolin, tudo de bom. Mas a gente, em relação às músicas, a gente não sabe, de fato, que as músicas sertanejas, né, são músicas tradicionais, né? Você pode falar melhor sobre isso, né? Bom, eu fiz essa descoberta, esse descobrimento quando eu fui para o Brasil, porque, bom, eu escutei o sertanejo, não sei porquê, mas eu gosto bastante do sertanejo. Eu sei que não é musical, mas eu gosto bastante, porque uma das coisas que eu faço muito aqui no México é que eu tenho um aplicativo onde eu posso ouvir as emissões de rádio de muitas partes do mundo. E geralmente estou escutando do Brasil. E aí eu escuto muito uma estação eu acho que Minas Gerais. Já A Cássia de Minas. Pode ser, não. Não, é de a Goiás. Cássia que tá... Ah, de Goiás, tá. Se chama Positiva FM. Muito tempo estou escutando música sertaneja. E, bom, como eu sou mexicano, eu conheço as músicas mexicanas, eu percebi que muitas músicas sertanejas são músicas mexicanas que são adaptadas somente ao ritmo sertanejo. Por exemplo, uma delas, um cantor que faz muito isso é Bruno Marrone. Bruno Marrone tem aí algumas músicas que são mexicanas, que são, não posso dizer tradicionais no México, mas, por exemplo, tem uma canção que se chama Se Não Tivesse Sido, eu acho, que é uma música bastante famosa aqui no México, que ficou famosa com um filme mexicano. E, bom, geralmente esse cantor também, aí às vezes, Gustavo Lima, tem uma que outra canção que é mexicana, não lembro exatamente agora, mas quando eu estou vindo, eu posso perceber, eu percebo que simplesmente fazem adaptações musicais, mas a letra fica igual, somente com a tradução ao português. Ai, muito legal saber disso, né? Porque a gente acaba consumindo, quando eu digo nós brasileiros, né? Sem saber também dessa mais uma ligação com o México, né? A gente já tem outras questões relacionadas à novela. Bom, aqui também, por exemplo, uma música muito conhecida no México, que eu nem sabia que era brasileira, eu sempre, toda a vida, achei que era uma música mexicana. É uma música que se chama Evidências, que é quase um hino no Brasil. Sim. Eu ia em espanhol, mas eu achava que era uma música mexicana. Depois, aí, quando eu comecei a aprender português, a ter contato com a cultura brasileira, aí foi quando eu conheci que era uma música originalmente brasileira. Se você tiver vontade de conhecer México desde o Brasil, pode chegar a Cancún. Eu sei que existe um voo direto de Brasília a Cancún com uma companhia que se chama Gol. Eles têm um voo direto. Também pode fazer uma viagem com a Aeroméxico. A Aeroméxico também faz viagens diretas no México. E, bom, tem a opção de chegar à cidade do México a Cancún. Mas, como eu falei, geralmente as pessoas chegam aqui a Cancún. Se você chegar aqui a Cancún, tem um monte de atividades turísticas para fazer. Pode fazer a visita para as ilhas. As ilhas são bastante visitadas aqui nesta região. Fazer mergulho também no arrecife de coral. Visitar os... Bem bom, se vai para a Cidade do México. A Cidade do México tem outros templos aztecas, como o Teotihuacán. Bom, finalmente o México, desde Cidade do México até o sul do México, você pode encontrar um monte de sítios geológicos de diferentes culturas pré-hispânicas.
porque esse é o México, é um lugar que tem um monte de construções de cidades que ainda estão aí, debaixo da terra, estão descobrindo mais outras. Então, bom, pode fazer turismo cultural, turismo de praia, o que você quiser. Ai, que bom. Obrigada por falar, né, de novo pra gente um pouquinho. E em relação ao turismo, Fernando, durante essa pandemia, e aí como tem sido aí, né, para vocês do setor? Bom, foi bom para todos nós, para o mundo inteiro, uma situação difícil, mas eu acho que para as pessoas que trabalhamos no turismo, possivelmente foi a indústria mais afetada com essa pandemia. Por quê? Porque o Uhum. turismo não pode fazer turismo de um jeito virtual. O turismo é esse movimento de pessoas, o turismo é comer a comida tradicional desse lugar, desse país, olhar as pessoas. Então, o turismo ficou totalmente fechado. E aqui, em relação a Cancún, Cancún é uma cidade 100% turística. Você não tem uma outra atividade laboral para fazer aqui. Você tem que trabalhar sim ou sim com turismo. Então, a gente ficou sem emprego. Não sei, eu estava aí lendo uns dados no jornal, aqui no jornal de Cancún, e mais ou menos 100 mil pessoas ficamos sem emprego aqui em Cancún. Então, foi algo muito forte para nós que trabalhamos no setor turismo. Também uma característica, uma particularidade que se tem aqui na cidade de Cancún é que a maior parte das pessoas que moramos aqui não nascemos em Cancún, porque Cancún é uma cidade muito nova. Geralmente somos pessoas de outras partes do México ou estrangeiros que vêm aqui a visitar o país, ficam apaixonados e ficam morando aqui. Então, também é importante ressaltar, eu acho que está acontecendo um fenômeno muito interessante, socialmente falando, aqui em Cancún, é um novo México que se está formando. Por quê? Porque o turismo também tem uma, como posso dizer, é produto de outras coisas. Quando chega Uhum. muito turismo e que ficam apaixonados e ficam morando aqui, começam a namorar com mexicanos, então começam a se formar famílias mexicanas internacionais. Então, Uhum. é uma cidade de moda, eu acho que já tem mais ou menos 20 anos, e são 20 anos que neste setor, nesta área do México, eles estão formando famílias internacionais. Então, eu acho que está formando um México diferente, um México novo, um México cosmopolita, Uhum. porque aqui você pode encontrar muita criança de mexicano com casal francês, italiano, não sei, do Canadá, muita pessoa canadense que mora aqui também. Então, é uma nova etapa também desta região do México, muito interessante, que graças ao turismo também. Pois é, verdade. As pessoas acabam se encantando e ficam, né, como você disse, né? Ontem chegamos todos aqui a Cancún. Chegamos um dia de férias, a gente gosta, a gente. É assim como a história de todos nós, mexicanos, de morar aqui. E aí já leva alguns anos que você mora aí, né? 10 E aí anos, você já. mais ou menos. Nossa, 10 anos, bastante. Deixa eu te perguntar agora, né? Aproveitando que você fez essa. Falou bastante em relação a comemorar, recomendou alguns espaços em Cancún. Eu queria também agora fazer essa conexão, né? E agora pegar um voo para o Brasil nesse momento. E eu queria saber também o que você gostou no turismo do Rio de Janeiro e no turismo de Niterói, né? Quais são as questões que você achou interessante, né? Se você quiser falar do Brasil como um todo, depois falar dessas duas cidades. Sim, bom, eu achei muito interessante a cidade de Rio de Janeiro, de Niterói. Fiquei surpreso, de verdade, porque eu imaginava que Rio de Janeiro só era Ipanema, Copacabana, as praias, só isso, né? Turismo de praia, mais ou menos como Cancún. Uhum, Não, não é, porque aí em Rio de Janeiro você pode encontrar estruturas, construções muito interessantes. Eu falei com você quando a gente estava caminhando aí pelas ruas do Rio de Janeiro, eu falei, sim. caramba, tem uma similitude muito forte com a França. As construções Sim. são um pouco afrancesas,
E aí você falou, ah, sim, bom, aí tem uma história mais ou menos da corte portuguesa, francesa, que aqui ficava no Rio de Janeiro, então tudo isso tem uma explicação. Eu achei Sim. muito interessante isso de Rio de Janeiro, que eu não conhecia, eu desconhecia totalmente tudo isso aí do Rio de Janeiro. E também outra particularidade do sotaque carioca. Do sotaque carioca. Quando eu comecei a aprender português, eu tinha um professor mexicano que ele ficava apaixonado pela cultura carioca, ele falava muito carioca, e ele falava, não, você tem que falar forte, forte. Então, eu pensei, é um som bastante parecido com a R do francês. E, bom, agora eu tenho relação com o que você me contou aí da história de Rio de Janeiro, né, dessa Sim. época. E, bom, achei muito interessante. Niterói, eu acho que tem umas vistas maravilhosas. Aí, quando você está caminhando bem pertinho da praia, bom, é incrível, porque você também pode olhar essas montanhas, que são, que dão uma vista bastante bonita, que não tem Cancún, porque em Cancún montanhas, não existe nada disso. Mas Uhum. é muito interessante o país. Eu fiquei apaixonado pelo Brasil, sinceramente. Eu acho que das viagens que eu fiz, Brasil e a França são meus países favoritos. E eu Ai, fiquei que com bom. muita vontade de voltar para o Brasil. Eu tinha ideia de voltar para o Brasil, de ficar Foi. lá uns 3 meses, pelo menos. Mas com todo esse negócio que aconteceu da pandemia, ficou impossível. É impossível. Mas em breve isso tudo vai acabar e você vai poder voltar aqui para esse país, né? Conhecer mais da cultura, né? Se surpreender mais ainda, né? Com a cultura de cada cidade que você for visitar, né? Isso vai ser É, bom. Assim que acabar esse momento, vai ser bom porque todo mundo vai poder voltar a ir, né, para determinados espaços e locais turísticos, né? Enfim. Bom, Fernando, tem mais alguma consideração em relação às questões históricas que você que lembrou, quer apontar também? não, tudo bem. Eu acho que deu para contar bastante, aí um Foi? pouquinho. Ótimo. Então eu quero agradecer por você ter aceitado o nosso convite, né? O meu convite. E é isso. Muito obrigada a todo mundo. Muito obrigada, Fernando. Tá bom? Tá, obrigado eu. Obrigado pelo convite. Então, para mim ficou ótimo, porque, como você sabe, eu gosto bastante da cultura brasileira. Bom, uma Uhum, mostra falando português. Eu não uhum, posso dizer que ele só querer ficar bem com as pessoas do Brasil. Não, eu de verdade gosto bastante da cultura brasileira. sim. Eu ainda tenho um sono de morar no Brasil um dia, demorar aí um pouquinho, um tempo. Eu achei Uhum, muito interessante a conexão cultural entre México e o Brasil, que eu acho que são países que têm muitas similitudes. Bom, quando eu estava estudando relações internacionais, eu achava que o Brasil é o país mais parecido ao México na América Latina e que só uma das diferenças culturais importantes é o idioma, mas finalmente a gente tem muitas coisas similares, porque os dois sim. são países grandes, que têm muita oportunidade, onde também existem pessoas muito ricas, muito pobres, são problemas com desenvolvimento, com problemas parecidos com narcotráfico, com a corrupção, com problemas Uhum, políticos. Bom, eu acho que o jeito de viver de um brasileiro e de um mexicano são muito similares. Então, eu acho que também por isso eu fiquei com um carinho impressionante aí desse país que é o Brasil, que que bom. eu fiquei realmente que eu já quero voltar. Eu estou esperando que estar mais um tempo, conhecer mais de vocês, aperfeiçoar o português também. E, Sim, bom, tá. obrigado, obrigado. E a gente se falar depois. Sim, agradeço demais. Obrigada mesmo. E obrigada a todos que participaram, tá bom? Então tá bom, gente. Tchau, tchau. E até o próximo. Até o próximo Obrigado. vídeo. Tchau.